Olá a todos. Hoje é segunda-feira, 1º de setembro de 2025 e nosso amigo Coronel Jacques Bald está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Coronel. Muito obrigado por convidar novamente. Estou feliz por estar de volta. Deixe-me começar, Coronel, pelo que aconteceu no Oriente Médio em relação ao Iêmen. Os israelenses atacaram o Iêmen e mataram o primeiro-ministro do Iêmen junto com seu gabinete. Os Houthis vieram a público e disseram que isso é um novo tipo de escalada e que vão fazer o mesmo com Israel. Eles já atacaram um petroleiro israelense no Mar Vermelho. Como podemos entender a situação a partir da mentalidade israelense, o modo como eles pensam, a forma como estão escalando a situação contra os Houthis? Porque isso é algo novo. Não vimos esse tipo de ação antes. Eles atacaram o Irã e quiseram assassinar a liderança iraniana. Mas o ataque aos Houthis, como isso vai influenciar a mentalidade no Iêmen para lutar contra Israel? Bem, antes de tudo, precisamos entender que os Houthis não são um proxy iraniano, como costumavam dizer. Os iemenitas são independentes, são soberanos e têm suas próprias políticas e seu próprio comportamento. E o que também podemos ver é que o Iêmen é, de fato, o único país que assumiu, que aceitou a ideia da responsabilidade de proteger em relação aos palestinos. E eu já expliquei várias vezes que a responsabilidade de proteger é, na verdade, um princípio das Nações Unidas, adotado em 2005, com base na experiência da Guerra de Ruanda, onde todos testemunharam o massacre ou genocídio que estava acontecendo lá, mas ninguém ousou ou quis agir. E a responsabilidade de proteger, o princípio da responsabilidade de proteger, ou R2P, esse princípio do R2P foi criado para dar um instrumento à comunidade internacional para reagir a tais situações. O R2P é baseado em 3 pilares, e isso é o que podemos ver no site da ONU. Para quem tiver interesse, pode ver a responsabilidade de proteger e os 3 pilares. O primeiro é que todo país, todo Estado, é responsável pela segurança e proteção de seus próprios cidadãos. Portanto, tem a responsabilidade de resolver o problema dentro de sua própria jurisdição, por assim dizer. O segundo pilar é o dever da comunidade internacional de ajudar um país a resolver seu problema interno para proteger sua população. E isso é, e quando você quer dizer sim, vou continuar. O terceiro pilar é que quando os 2 primeiros pilares falham, existe uma obrigação da comunidade internacional de intervir de alguma forma. Isso pode ser politicamente, pode ser militarmente. A intervenção pode assumir diferentes formas. Agora, se olharmos para o caso palestino, Israel é responsável por proteger, muito importante. É responsável por proteger os palestinos, porque Israel é a potência ocupante. Isso se aplica tanto à Cisjordânia, à faixa de Gaza, obviamente, mas também a outros lugares, como o Golã, por exemplo. Como potência ocupante, Israel é responsável pela segurança dessas pessoas, do povo ocupado. Agora, em Gaza, obviamente, não é o caso. E, obviamente, temos o uso de armas, que definitivamente não estão ali para proteger a população, mas, pelo contrário, para maximizar o número de vítimas e tudo isso. Então, isso significa que o primeiro pilar da R2P não foi cumprido com Israel e Palestina. O segundo pilar, a obrigação da comunidade internacional de assistir o governo, basicamente engloba toda a gama de resoluções e condenações da ONU feitas por várias organizações internacionais, incluindo o Tribunal Internacional de Justiça, por exemplo, que decidiu que a ocupação do território palestino era ilegal e que os israelenses deveriam evacuar ou remover os residentes israelenses desses territórios ocupados. E tudo isso. Então o segundo pilar também falhou, porque a comunidade internacional, eles viram as resoluções, mas nunca fizeram nenhum esforço para que essas resoluções fossem implementadas por Israel.
Então agora estamos sob o terceiro pilar. E o terceiro pilar é que pode haver intervenção. Agora, os iemenitas decidiram criar um embargo, não um embargo, um bloqueio de Israel, quero dizer, no Mar Vermelho, até que Israel aceite um cessar-fogo, que é um objetivo absolutamente legítimo, absolutamente de acordo com o direito internacional. Portanto, todas as ações dos Houthis no Mar Vermelho são perfeitamente legítimas e até legais, porque o objetivo deles não é destruir Israel. O objetivo deles é conseguir um cessar-fogo, que é o que a ONU queria. Portanto, está absolutamente de acordo. O problema aqui é que nenhum outro país árabe, com a possível exceção do Irã, mas novamente, o Irã não é um país árabe, aliás. Mas além disso, há outras questões que obviamente estão em jogo. Quando houve as várias trocas de mísseis e drones entre Israel e Irã, no ano passado em abril, depois em outubro, depois em novembro, e no início deste ano em junho, isso não estava diretamente relacionado à situação palestina. Na verdade, foi mais uma forma de Israel desviar a atenção da situação palestina e, de certa forma, buscar uma escalada do conflito. Então estamos lidando com algo um pouco diferente com o Irã. Mas a rotina... Mas o coronel Netanyahu acredita que se conseguirem fazer algo contra o Irã, podem derrubar todo o eixo de resistência. Eles podem simplesmente destruí-lo. Sim, eu sei. Novamente, esse é um pouco o mesmo tipo de retórica que você vê com a Ucrânia contra a Rússia. O problema é que a liderança israelense, assim como a liderança ucraniana, aliás, está presa em sua própria narrativa. E eles criaram uma narrativa baseada sabe-se lá em quê. E isso não é baseado em fatos. Essa também é a razão pela qual eu disse que os Houthis não são um proxy do Irã. Eles têm uma política independente. Isso é muito importante. E provavelmente, nem mesmo os iranianos queriam no início que os Houthis atacassem Israel como fizeram, porque isso complicaria a relação com o Irã. Porque, como você disse, Israel considera o Irã como a peça central de todo o eixo de resistência, o que não é exatamente verdade. Desculpe interromper. Podemos dizer o mesmo sobre o Hezbollah no Líbano? Porque me parece que, da mesma forma, o Hezbollah recebe apoio do Irã, mas é independente em suas decisões. Absolutamente. Sim, com certeza. Seria totalmente errado dizer que o Hezbollah é um proxy do Irã. Isso é, novamente, uma retórica de Israel. Veja, o Hezbollah foi criado após a invasão israelense ao sul do Líbano em 1982. O Hezbollah em si foi formalmente criado em 1985, 3 anos depois. E vimos, nas várias intervenções israelenses no Líbano, que existe essa rede de túneis, bunkers e pontos fortificados que foram construídos. Quero dizer, se você tivesse uma entidade que quisesse atacar Israel, ela não dependeria de túneis e coisas desse tipo. Entende o que quero dizer? Esses túneis são obviamente estruturas defensivas. E é isso que Israel quer desmantelar, porque agora eles afirmam que o sul do Líbano pertence a Israel e querem criar uma zona de amortecimento ali. A comunidade internacional está colaborando com Israel nisso, o que é bastante surpreendente. Mas o Hezbollah nunca. O Hezbollah não tem reivindicações territoriais. Eles não são palestinos. Não tem reivindicação territorial em relação a Israel. Quero dizer, há alguns metros quadrados, ou provavelmente quilômetros, alguns poucos quilômetros quadrados, fazendas de Shebaa e alguns pontos ao longo da fronteira que Israel de fato tomou do território libanês. E o problema é que o governo libanês é corrupto demais e fraco demais para resistir aos israelenses. E é por isso que o Hezbollah existe. Não é por causa do Irã. É uma estrutura de autodefesa, porque a parte sul do Líbano é xiita. Eles são libaneses xiitas e se defendem. E mesmo em 1982, como eu disse, foi isso que motivou a criação do Hezbollah. A questão é que em 1982, o objetivo da invasão israelense era a OLP. Então, se você quiser, posso resumir de forma extremamente simples.
Os palestinos eram sunitas, não xiitas. The Palestinian who are not Shiite. And instead of playing E em vez de lidar com essas questões, porque os xiitas dentro do Líbano não estavam satisfeitos com a presença da OLP, havia mais de 1 milhão de pessoas lá. E isso obviamente era um problema, um peso para a economia local, um peso para a infraestrutura local e tudo mais. Então os xiitas não estavam tão felizes em ter os palestinos. E quando os israelenses entraram no Líbano, os xiitas, na verdade, receberam os israelenses de braços abertos. Mas os israelenses, em vez de usar isso ou explorar as tensões dentro do Líbano, não aproveitaram essa situação. Eles disseram, bem, eram todos árabes. De novo, é sempre a mesma coisa. Os israelenses não têm raízes, eu sublinho 2 vezes, não têm raízes no Oriente Médio. Os 2000 anos e tudo isso, isso é apenas uma fantasia. the 2,000 years and all that. This is just a fantasy. They have no roots. They are all Europeans. Eles não têm raízes. Todos eles são europeus. Todos vieram da Europa Central, quero dizer, Ucrânia, Polônia, República Tcheca e Hungria. Essa é a origem do Estado de Israel, das Forças de Defesa de Israel e tudo mais. Então, essas pessoas não entendiam nada sobre as dinâmicas sociais que existiam. E por esse motivo, em vez de usar os xiitas no Líbano, atiraram neles. E foi isso que criou o Hezbollah. E desde então, na verdade, o governo libanês nunca esteve em posição de responder a Israel. O Hezbollah fez isso. E a razão pela qual o Líbano não consegue responder a Israel é porque é corrupto demais. Enquanto no Hezbollah, claro, todos são xiitas. Todos são motivados pelo mesmo espírito. E a corrupção não é um problema nesse contexto. Is not a problem in that context. And therefore that's why they were more effective against. E, portanto, é por isso que eles foram mais eficazes contra os israelenses do que o exército libanês. Mas é uma organização defensiva. Isso não tem nada a ver com o Irã. Aconteceu que eles receberam o apoio do Irã no início dos anos 80, porque o Irã, Khomeini, o Ayatollah Khomeini, queria desencadear um movimento, na verdade um movimento anticolonialista, que ele realmente iniciou, baseado mais na religião do que na política ou ideologia política. Mas foi isso. Portanto, eles receberam apoio do Irã. Mas não é, o Hezbollah é uma organização muito libanesa que tem sua própria dinâmica. Eles receberam apoio do Irã, mas não aplicam a política ou diretrizes iranianas. Isso é muito importante. E com os Houthis é algo muito semelhante. And with the Houthis, this is a very similar thing. They are very much independent. They have their own rationale and all that. Eles são bastante independentes, têm sua própria lógica e tudo mais. Agora, voltando aos Houthis, eles realizaram ações bastante eficazes e eu diria impressionantes contra Israel. E digo impressionantes porque eles não se deixaram intimidar, nem mesmo pelos americanos. Isso é notável, porque obviamente outros países árabes têm medo dos americanos. Mas a coragem dos Houthis é, na minha opinião, exemplar, sem dúvida, porque eles não têm nenhum problema direto com Israel. Basicamente, essa é a questão. Eles estão lutando contra a injustiça e a ausência de lei por parte de Israel, a ausência de respeito ao direito internacional por parte de Israel e a ilegalidade. E essa é a lógica dos Houthis. That's the rationale of the Houthi. Now, obviously, the Israelis instead. Agora, obviamente, os israelenses, em vez de tentar encontrar uma solução para o Oriente Médio, e vemos que eles assinam acordos que nunca respeitam. Isso aconteceu com o Hezbollah no ano passado, em novembro, quando assinaram o cessar-fogo com o Hezbollah. Eles não respeitaram nenhuma das cláusulas desse tratado. Eles assinaram, sob pressão dos americanos em fevereiro, um cessar-fogo com os palestinos. Também não respeitaram esse acordo. E então, é claro, quando os Houthis entraram em cena, eles também não cumpriram. Então os israelenses têm uma mentalidade que tende a escalar os problemas, em vez de resolvê-los. E agora, aparentemente, mataram o primeiro-ministro do Iêmen e alguns dos ministros. And a part of the ministers. And the Houthis are not afraid to escalate. E os Houthis não têm medo de escalar o conflito. E eu acho que isso é perfeitamente legítimo. Veja, os Houthis agiram no espírito do direito internacional, na realidade. E eles fizeram exatamente o que os ocidentais fazem. Quero dizer, quando não gostamos da política de um país, aplicamos embargos, ou bloqueios, ou coisas desse tipo. Pense em Cuba,
pense na Venezuela, pense no Irã. Ou seja, nós fazemos isso. Quando outros fazem, tendemos a qualificar como terrorismo. Entende? Mas, na realidade, os Houthis... Bem, hoje a palavra terrorismo perdeu todo o seu valor, porque todo mundo a usa, não para resolver o problema, mas para estigmatizar alguém. To solve the problem, but to stigmatize somebody. Therefore, the Houthis. Portanto, os Houthis entenderam isso. E é por isso que eles têm essa política de aplicar a R2P à sua própria maneira. E isso pode levar a uma situação em que os Houthis possam querer, legitimamente, e eles disseram que fariam isso, matar Netanyahu ou membros do gabinete. Provavelmente vão tentar em algum momento, eu não sei. Novamente, aparentemente os israelenses agora reforçaram suas medidas de segurança para o governo. Agora eles estão com medo. Eles não são corajosos. Os israelenses nunca foram um povo corajoso. É fácil ser corajoso quando você é mais forte que o outro, entende? Esse é o tipo de coragem que realmente se demonstra. That's the courage that Israel demonstrated. The Houthis have demonstrated, and remember when they... Os Houthis demonstraram isso. Lembre-se de quando atacaram os americanos. E os americanos tiveram que fazer um acordo com eles, porque perceberam que os Houthis estavam determinados a continuar a luta e não se deixaram intimidar pela presença dos Estados Unidos, apesar de todos os ataques e coisas do tipo. Então, os Houthis são corajosos. São pessoas corajosas. Eles estão prontos para enfrentar a comunidade internacional, quero dizer, a comunidade ocidental, não a internacional, apenas a ocidental, e obviamente Israel, em nome da justiça. E eu acho que isso é algo que, na minha opinião, é louvável. I think that's something that is, in my view, commendable. Coronel, soubemos que os Estados Unidos estão movendo suas forças e armas no Iraque para as regiões curdas, das regiões árabes para as regiões curdas. Parece que algo está acontecendo no Oriente Médio, e muitas pessoas acreditam que Israel atacará o Irã em um futuro próximo. O senhor vê algum desfecho diferente para Israel? Porque se eles não vão conseguir nada diferente do que conseguiram no primeiro ataque que fizeram ao Irã, o que eles estão buscando? Eu não vejo Donald Trump se envolvendo tanto assim na guerra. Simplesmente não vejo isso acontecendo. Ele vai apoiar Israel em sua luta, talvez usando caças para ajudar Israel, mas nada. Não há nenhuma mudança substancial no que está acontecendo na natureza do conflito. Se Israel está, eu não sei o que eles estão buscando. Qual é a sua compreensão sobre isso? Bem, o problema aqui é que estamos vendo atores irracionais. Donald Trump não é exatamente irracional, mas ele tem uma lógica errática, podemos definir assim. Então não tenho certeza se ele tem uma estratégia real para lidar com as coisas, porque ele tende a impor a Pax Americana, podemos dizer. Ele tenta, por meio de sanções, tarifas e pressão militar, coisas desse tipo, impor soluções. Mas isso não oferece uma solução sustentável e de longo prazo para os problemas. E, obviamente, ele não está interessado em se envolver em um conflito no Oriente Médio. Isso provavelmente é verdade. Mas, ao mesmo tempo, sabe, dissemos a mesma coisa em junho, e ele interveio mesmo assim, porque a pressão nos Estados Unidos para combater o Irã é enorme. E é aí que está o fator desconhecido. Porque mesmo que Donald Trump não queira, ele pode ser forçado a entrar em um conflito simplesmente porque há pessoas impulsivas como Lindsey Graham, Richard Blumenthal, Mitch McConnell e outros que definitivamente querem um confronto geral. Esses também são os caras que, na verdade, nem são a favor de Israel, porque são os chamados sionistas cristãos, que esperam que Israel desapareça para que venha o novo Messias. Israel would disappear in order to have the new Messiah. You know, we are in a very strange. Again, we are. Estamos em uma situação muito estranha. Novamente, estamos lidando com atores irracionais do lado americano. Irracionais ou com uma abordagem irracional da racionalidade, ou uma racionalidade errática. E em Israel, provavelmente não é totalmente irracional no sentido de que Netanyahu tem uma política de mais guerra. Ele se sente satisfeito apenas com a guerra. É, na verdade, um tipo de comportamento sociopata.
Ele é uma pessoa muito perigosa, porque não tem escrúpulos em sacrificar sua própria população em prol de sua própria ambição. E a maioria dos israelenses joga junto com ele, sejamos claros. 82% dos israelenses apoiam a política de Netanyahu em relação aos palestinos. Então pode ser que 18% das pessoas sejam ideologicamente contra ele, mas, em essência, temos aqui uma população e uma liderança que são irracionais em muitos sentidos. Irrational in many sense. Therefore, we cannot expect. Portanto, não podemos esperar um cálculo racional de como vencer uma guerra ou coisas desse tipo. Eles certamente tentarão causar o máximo de dano possível, porque esse é o objetivo no final das contas. Eles querem causar o maior dano possível. Provavelmente, os iranianos. Porque os iranianos entendem os israelenses muito melhor do que os europeus entendem os israelenses. E os iranianos entendem os israelenses muito melhor do que os israelenses entendem os iranianos. Isso significa que até agora, podemos dizer nas várias trocas de mísseis que tivemos no ano passado e neste ano, que mesmo que não tenha havido, bem, não podemos falar sobre uma vitória decisiva ou coisas assim por causa da destruição. A vitória ou a derrota, digamos, provavelmente não a vitória, mas a derrota, foi muito evidente do lado israelense. Very evident on the Israeli side. Israel was defeated because Israel never expected. Israel foi derrotado porque nunca esperou que o Irã pudesse responder de forma tão eficaz. Então, independentemente do nível de destruição ou do número de vítimas, aliás, os iranianos conseguem responder sem causar vítimas, enquanto os israelenses não conseguem fazer isso. E isso também mostra que os iranianos são muito mais capazes de planejar operações. Eles têm um planejamento estratégico mais aprofundado do que os israelenses. Os israelenses estão apenas destruindo tudo. Essa é a distração. Não é um país que construiu algo, é um país que tem destruído coisas desde que está lá. Sabe, essa ideia de que eles fazem plantas crescerem no deserto, isso é só retórica. Plants growing in the desert, that's just a rhetoric. In reality, Israel has more destroyed than Na realidade, Israel destruiu mais do que construiu. E isso vai continuar. O Irã entende que pode se envolver em uma guerra com efeitos controlados para, digamos, escalar enquanto mantém o controle da escalada. É uma escalada controlada, por assim dizer. Israel não tem essa ideia. Eles vão atacar tudo e não conseguirão controlar a escalada. Eles não têm uma abordagem estratégica, têm mais uma abordagem tática para o conflito, que possui dimensões estratégicas, mas não é estratégica em si. E é exatamente isso que podemos ter agora. Os iranianos entendem os israelenses. Eles sabem que os israelenses certamente não vão parar suas tentativas de destruir o Irã, ou a liderança do Irã, ou qualquer coisa no Irã, em junho. Portanto, eles provavelmente reforçaram sua defesa, aumentaram sua capacidade de atacar Israel, e provavelmente, quer dizer, eu não sei, novamente, não sou iraniano, eu disse que eles têm essa capacidade de controlar a escalada, o que significa que provavelmente são muito mais sábios do que eu. Porque eu diria que, numa situação dessas, alguém poderia estimar que, para haver paz na região, seria necessário arrasar Israel, pois este é o único país que criou conflito. Então, pode-se chegar a esse tipo de pensamento. Espero que não seja o caso. Mas, dado o fato de que Israel tem sido incapaz de cumprir os tratados que assinou, não conseguiu obedecer ao direito internacional em nenhuma situação, e ainda tentou justificar os crimes mais terríveis, mentindo, manipulando percepções e tudo mais. By perception management and all that, it never stopped to attack its neighbor. Nunca deixou de atacar seus vizinhos. Recentemente, um ministro israelense disse que a Jordânia pertence a Israel. Disseram recentemente que o sul do Líbano pertence a Israel. Disseram à Síria que a Síria pertence a Israel. Chega um ponto em que, se você somar tudo isso, chegaria à conclusão de que a única maneira de parar um inimigo irracional é destruí-lo completamente. Se você colocar na equação a possibilidade de racionalizar o diálogo, provavelmente essa não é a solução. E, de fato, todos que tentaram racionalizar o diálogo com Israel, especialmente Yasser Arafat, por exemplo, no final dos anos 80 e 90, com os acordos de Oslo e tudo mais,
tentaram ter uma relação racional com Israel. Ele disse que isso não funciona. Israel nunca respeitou o que assinou. Israel never respected what it signed. They never felt bound by what was signed. Eles nunca se sentiram obrigados pelo que foi assinado. Vimos isso, obviamente, desde outubro. E lembre-se de que o que aconteceu em outubro de 2023 não é o início de algo. É a consequência do que aconteceu antes. Na verdade, é apenas a última gota no balde que fez tudo transbordar. A situação havia se tornado tão intolerável para os gazenses que eles precisaram fazer algo. E é aí que o 7 de outubro entra em cena. Portanto, o 7 de outubro foi consequência da política israelense, não o início de uma nova política do Hamas ou de quem quer que seja. Isso é muito importante de entender, mas Israel se recusa a compreender isso. Portanto, estamos em uma situação que não pode ser resolvida com argumentos racionais. E acho que agora muitas pessoas entendem isso. Isso ficou muito evidente com a forma como os israelenses tentaram resolver o problema em Gaza. Acho que os iranianos entenderam isso. Agora, como eles vão reagir se Israel for destruído? Isso é muito... Quero dizer, não consigo imaginar que os americanos não fariam nada se Israel fosse destruído, para ser honesto. Apesar de tudo o que Donald Trump disse, e de sua intenção de não se envolver em novos conflitos e coisas do tipo, acho que se o Irã responder de forma massiva a Israel, os americanos tentarão responder. E provavelmente outros também vão responder, porque temos essa tentativa dos europeus de impor novas sanções ao Irã, e ninguém realmente entende qual é o objetivo dos europeus ao fazer isso. Provavelmente é porque eles querem criar uma situação que lhes dê um bom motivo para intervir militarmente, e coisas desse tipo. E isso provavelmente é verdade, aliás. Não sei, mas provavelmente é verdade. Então estamos em uma situação extremamente perigosa, porque é movida pela irracionalidade da liderança israelense. E eu diria quase que é uma espécie de mentalidade autodestrutiva que os israelenses têm. É fascinante ver os israelenses onde, de fato, após a recente troca de mísseis que tivemos em junho, alguns oficiais israelenses esperavam 5.000 fatalidades em Israel. Mas os iranianos foram, na verdade, muito mais sutis e responderam de forma muito direcionada a alvos específicos, minimizando assim o número de fatalidades. Isso surpreendeu os israelenses, porque quando começaram a atacar o Irã, sabiam que haveria uma reação e estavam prontos para sacrificar 5.000 israelenses. Isso indica que a liderança israelense é extremamente irracional. Além do fato de que, como já dissemos muitas vezes, o Irã nunca prometeu destruir Israel ou ocupar Israel. E mesmo que eles destruíssem Israel, não sabemos exatamente o porquê. Veja, na verdade não há um problema real. Quero dizer, além da acusação de Netanyahu, que diz que o Irã tem uma arma nuclear. O que, aliás, você poderia dizer que o Paquistão tem uma arma nuclear, ou a Índia tem uma arma nuclear. Sabemos que o Irã não tem, mas Netanyahu afirma que eles têm. Porque isso é mais problemático com o Irã do que com os outros. O problema aqui também, e é aí que temos uma espécie de reação em cadeia, é que o motivo pelo qual Netanyahu escolhe o Irã como seu maior inimigo é porque o Irã já é inimigo dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos tivessem boas relações com o Irã, isso eliminaria qualquer motivo para Israel atacar ou fazer qualquer acusação contra o Irã. Mas para os americanos, desde 1979, quando a embaixada dos Estados Unidos foi ocupada por aqueles estudantes, aquilo foi, como se diz, pau-smeve para os americanos. Humiliation for the Americans, and they never E eles nunca perdoaram isso. E, portanto, os americanos, quero dizer, o Irã, continuará sendo um inimigo. Os americanos não conseguiram racionalizar toda a situação. Novamente, nós também, nos Estados Unidos, não apenas, quero dizer, falamos sobre Trump, mas mesmo antes dele, nunca houve uma abordagem racional para o conflito com o Irã. Os americanos sempre consideraram
Quero dizer, desde 1979, os Estados Unidos nunca aceitaram o Irã como um possível parceiro. A porta está fechada. E isso é um pouco infantil, porque se os americanos parassem com essa política estúpida de sanções e de impor suas leis em todo lugar, a vida seria mais fácil em todos os lugares onde isso se aplica. Quero dizer, podemos ver isso com a China e tudo mais, porque na maioria dos casos, esse tipo de comportamento dos Ayatollah se baseia em suposições falsas. Veja, nós vimos isso com a China, vimos isso com a Rússia, vimos isso com o Irã, e vemos que tudo isso é totalmente baseado em suposições falsas. Quero dizer, a ideia de que o Irã tem uma bomba nuclear, até mesmo a inteligência dos Estados Unidos diz que não há bomba nuclear no Irã. Você tem um presidente que diz, eu não me importo com o que a inteligência diz. Eles têm. Isso está além do racional. Quero dizer, como um Estado moderno pode ser tão irracional? Estamos de volta à Idade Média com esses caras. Eles têm uma forma totalmente irracional de pensar. Quero dizer, mencionei Trump, mencionei McConnell e outros. Todos esses caras, quero dizer, eles afirmam ser inspirados por Deus. Ponto final. Eles se sentem inspirados por Deus, mas não tenho certeza de que Deus concordaria em destruir um país. Mas isso já é outro assunto. É um tipo de delírio. Carl, acho que você está falando sobre a irracionalidade da mentalidade no Ocidente. Um dos exemplos mais recentes é a postura deles em relação à Índia. Eles tentaram impor tarifas de 50% sobre a Índia. Achavam que poderiam fazer algo com a Índia para pressionar a Rússia. A nova cúpula, a cúpula da OCS, mostra uma realidade totalmente diferente do que está acontecendo. E como a liderança no Ocidente, não estou falando apenas dos europeus, mas também dos Estados Unidos, de alguma forma sente que está em posição de pressionar todos os países e fazê-los se ajoelhar. Mas não parece que esse será mais o caso. Você vê Putin, Xi e Modi se unindo, e a forma como estão conversando entre si é uma atmosfera completamente diferente. O que está acontecendo? E não sei se o Ocidente entende o que está acontecendo ali. Bem, na verdade, acho que a postura mental do Ocidente permaneceu presa há 50 anos. Quero dizer, esse tipo de comportamento era possível há 50 ou 40 anos, quando o resto do mundo, como costumamos chamar, não era tão desenvolvido tecnologicamente e não tinha tanta capacidade política, industrial, econômica e científica. E, portanto, era fácil impor a visão ocidental ao restante do mundo. E foi isso que fizemos desde a Segunda Guerra Mundial até alguns anos atrás, de fato. Porque tínhamos a tecnologia, tínhamos o know-how, tínhamos as democracias, tínhamos isso, tínhamos aquilo, e podíamos facilmente convencer os outros de que éramos o motor do mundo. Mas com o surgimento da China especialmente, e em um futuro próximo, a Índia virá em seguida. Quero dizer, o que vimos com a China neste momento é que a China se tornou o motor do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ocidental dependia muito dos Estados Unidos, economicamente, mas também industrialmente, e assim por diante. Hoje o mundo, não apenas o mundo ocidental, mas o mundo todo, depende da China de várias maneiras. Quero dizer, mencionamos as terras raras e tudo mais, mas também em termos de pesquisa e desenvolvimento e assim por diante. Além disso, vimos desde o início dos anos 2000 no Ocidente um comportamento extremamente irracional, fazendo guerras pelo mundo todo, no Oriente Médio e em outros lugares, e todas as guerras que eles perderam. Acho importante mencionar isso. Eles se envolveram em guerras que perderam. Eles criaram o caos. Eles criaram essa migração que hoje é um problema no Ocidente. Mas isso foi criado pelas mesmas pessoas que quiseram intervir na Síria, no Afeganistão e em lugares assim. Quero dizer, os britânicos estão reclamando hoje porque tem imigração demais. Os alemães estão reclamando. Para onde vão os migrantes, que hoje são considerados um problema? De onde eles vêm?
Eles vêm do Afeganistão, vêm da Síria, vêm de todos os países que tentaram invadir, que tentaram desestabilizar, que tentaram destruir. E agora, porque a vida se tornou impossível nos países onde estivemos envolvidos, a vida é impossível. Por isso as pessoas vão para onde a vida é possível, ou seja, para o Ocidente. Então, criamos nossos próprios problemas por falta de antecipação. E acho que isso é algo que as pessoas têm muita dificuldade em identificar hoje em dia, mesmo no Ocidente. Ninguém, por exemplo, quando vemos em Bruxelas, há pessoas sendo mortas todos os dias por gangues que lutam entre si. O tráfico de drogas atingiu um tamanho avassalador e se tornou um problema real para as autoridades belgas. E claro, há muita imigração nesse país. Mas, curiosamente, eles veem o problema. Há os assassinatos e coisas assim, os tiroteios, mas ninguém tenta entender por que isso aconteceu. Ninguém questiona as políticas que aplicamos, as políticas externas que tivemos, que de fato levaram à situação que temos. E como ninguém questionou essas políticas, nós as repetimos. Como não há uma abordagem autocrítica em relação a essas políticas externas, nós as repetimos constantemente. Continuamos tentando desestabilizar outros povos. E agora o que nós na Europa não conseguimos identificar, explicar e resolver, o resto do mundo entendeu perfeitamente. E por isso eles tentam se distanciar do Ocidente, porque o Ocidente se tornou tóxico. Nós nos tornamos tóxicos para o resto do mundo. E é isso que, de fato, impulsiona as dinâmicas que vimos nos BRICS, na OCS, na Organização de Cooperação de Xangai, como você acabou de mencionar, porque eles estão justamente encerrando sua reunião hoje, acho, na China. De qualquer forma, essas dinâmicas são impulsionadas por países como Rússia, China e Índia, que possuem economias muito dinâmicas e bem-sucedidas. Eles investem muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, estão desenvolvendo novas tecnologias e, na verdade, estão criando tecnologias que já não conseguimos mais desenvolver no Ocidente. Veja, o Sudeste Asiático agora é o local onde a maior parte dos softwares é desenvolvida. Em semicondutores, a área líder agora é a China. Inclui Taiwan, porque formalmente faz parte da China. Mas de qualquer forma, até mesmo Taiwan entende que seu interesse já não é mais jogar junto com os Estados. E quando você vê os problemas que a TSMC enfrenta para construir suas fábricas de produção no Arizona, nos Estados Unidos, quero dizer, eles sentem que isso é apenas um investimento em vão. Então o projeto não está funcionando muito bem neste momento. E provavelmente em algum momento, e já vemos isso em Taiwan mesmo, muitas pessoas questionam essa ideia de independência e tudo mais. E no fim das contas, eles têm uma boa relação com a China. Eles têm muito comércio com a China continental, quero dizer. Então por que eles deveriam procurar temas e questões para confronto se tudo está funcionando bem, entende? Confrontation if everything works well, you see, and you will have this kind of behavior developing. E esse tipo de comportamento vai se desenvolver porque o Oriente, ou a Eurásia, eu diria, é bem-sucedido, ao contrário do Ocidente, que tem economias em colapso, sociedades em colapso, tudo em colapso, entende? E nem mesmo o desenvolvimento tecnológico acontece hoje no Ocidente. Sempre se origina no Oriente. E os japoneses estão começando a entender isso. Os coreanos estão começando a entender isso. A única coisa que mantém esses países com o Ocidente é a pressão política, ou até mesmo a pressão militar e o dinheiro. Nós os compramos. Mas vai chegar um ponto em que essas pessoas vão entender que não basta ser comprado pelo Ocidente. O Ocidente não vale a pena estar junto. E é essa a evolução que estamos testemunhando. O problema aqui é que essa é uma evolução normal, porque definitivamente a China sempre foi, sempre na história, uma líder em desenvolvimento tecnológico. Eles desenvolveram o papel muito antes da Europa, desenvolveram artilharia e explosivos muito antes da Europa e assim por diante. Então a China sempre foi um lugar de onde vinha a inovação. Nem sempre isso foi, digamos, divulgado ou mesmo
compreendido no Ocidente, mas no Oriente é bem conhecido. De qualquer forma, é normal que a China recupere a posição que já teve no passado. E é isso que você está vendo hoje. O problema aqui é que o Ocidente não conseguiu antecipar isso, identificar a ascensão dessas potências e agiu como se isso nunca fosse acontecer. Has done as if it would never happen. And today we are surprised to see that we have E hoje ficamos surpresos ao ver Modi, Xi Jinping e Putin se encontrando e tentando fortalecer sua cooperação mútua e tudo isso. Mas tudo isso poderia ter sido detectado antes, antecipado. Poderíamos ter ajustado nossas políticas externas, nossas políticas comerciais, nossos relacionamentos diplomáticos com esses países, não para lutar contra isso, porque esse é o sentido da história. Então não é preciso lutar contra a história, mas acompanhar essa evolução e tirar proveito dela simplesmente estando no sentido da história. E não conseguimos fazer isso porque, mais uma vez, estamos presos à nossa narrativa. Estamos presos a essa ideia de que somos os únicos que detêm a verdade. Somos os únicos que têm o entendimento correto da democracia. E é muito interessante ver que, quando você observa, existe uma organização alemã, uma ONG ou think tank, não me lembro exatamente. De qualquer forma, todo ano eles realizam um estudo, uma pesquisa, sobre o índice de percepção da democracia. E em 2022, o que vemos é que o país onde o índice de percepção foi o mais alto, quer dizer, o índice de percepção é calculado como a diferença entre a percepção dos indivíduos que gostariam de viver em uma democracia e a forma como sentem que a democracia é praticada em seu país. E quando você calcula o delta entre essas duas opiniões, você obtém o DPI, o índice de percepção da democracia. Isso significa que quando você tem a menor diferença entre o que você considera uma democracia perfeita e o que sente em seu país, o DPI é mais alto. E o mais baixo, quer dizer, no topo da lista, por assim dizer, era a China. Em 2022, como mencionei em um dos meus livros, o maior nível de percepção de democracia estava na China. É onde as pessoas sentiam que havia a menor diferença entre o que esperam da democracia e o que recebem do governo. Logo depois vinha a Suíça. Nenhuma grande surpresa, porque obviamente o sistema funciona de forma diferente, mas ficou em segundo lugar, nem mesmo em primeiro. E bem abaixo estavam países como França, Alemanha, Bélgica, etc. É fascinante. Isso foi em 2022. Pode ter mudado, porque novamente, provavelmente muda cada ano. Mas em 2022, a China era o país onde a percepção de democracia era a mais alta do mundo. Ou seja, quando tentamos impor um sistema, provavelmente, quer dizer, obviamente, vamos lá, aliás, conseguir isso. É inacreditável na China, com o tamanho da população que eles têm, criar esse tipo de sentimento entre as pessoas. Sim, bem, a questão é que você sabe, o sentido de democracia é, obviamente, quando olhamos para a palavra democracia, tendemos a entendê-la como um sistema em que há o Estado de Direito, com a tomada de decisões muito baseada na população e tudo mais. Então, na Suíça, por exemplo, votamos para tudo. Votamos sobre nossos impostos, votamos sobre tudo. Portanto, as decisões tomadas no nível do governo deveriam refletir a opinião da população. E essa provavelmente é a compreensão tradicional da palavra democracia, onde as pessoas podem decidir seu próprio destino, e isso servirá de base para a política do governo. Essa é a compreensão tradicional. Mas você pode ter outras percepções. That's the traditional understanding. But you may have other perception. That's exactly what's happening in China. É exatamente isso que está acontecendo na China. O problema é que quando você tem até mesmo um partido, o Partido Comunista, isso por si só não é um sinal de democracia, porque não existe essa pluralidade. Mas ao mesmo tempo, quando esse partido consegue sentir exatamente o que a população quer e garante que a população receba o que deseja, isso significa que, para a população, sim, eles não foram consultados sobre as coisas. Sim, eles não puderam decidir por si mesmos o que o governo faz e decide.
Mas, ao mesmo tempo, se o governo tem sensores suficientes na população para adotar políticas ajustadas ao que a população quer e precisa, então as pessoas sentem que isso é democracia. And needs, then people feel that's democracy. Because at the end of the day, the whole system works in Porque, no final das contas, todo o sistema funciona de acordo com o que os cidadãos esperam. approach to democracy. Então é uma abordagem diferente da democracia. Mas isso exige, obviamente, que você tenha um governo extremamente sábio, um sistema de partido único extremamente sábio. Há muitos requisitos. E aparentemente isso funciona na China. Se você olhar de um ponto de vista acadêmico, não parece uma democracia. E eu não estou dizendo que isso é uma democracia, mas a percepção do povo é de que é democrático, porque todas as suas necessidades e exigências são atendidas pelo governo. Então não há do que reclamar. By the government. So there is nothing to complain about. When you have countries like France, where everybody is always complaining, Quando você tem países como a França, onde todo mundo está sempre reclamando de tudo, definitivamente você não tem uma democracia perfeita. Na verdade, a França é uma monarquia, mas é uma monarquia eleitoral. A França é algo diferente. Mas, de qualquer forma, vemos que nenhuma das exigências da população é atendida. O governo faz o que quer e não leva em consideração o que a população deseja. E é por isso que a França está sempre muito mal colocada nesse índice de percepção da democracia todos os anos. A China está sempre no topo. Então, o problema aqui não é tanto quem tem o melhor DPI ou coisas desse tipo. who has the better DPI or things like that. But the thing is that we always try. Mas a questão é que sempre tentamos ensinar as pessoas como elas deveriam ser. Veja, não conseguimos aceitar o fato de que os chineses provavelmente estão felizes do jeito que são. Entende? E isso eu acho é muito importante. No fim das contas, eles podem não ter o sistema perfeito, mas se estão satisfeitos com esse sistema, por que deveríamos intervir para mudá-lo? Esse é o problema. E, novamente, eu sempre digo isso também aos meus colegas franceses. Digo, bem, como suíço, se olho para a França é uma ditadura. Se eu olhar com olhos suíços, ela não tem nenhuma das características que você esperaria em uma democracia. The features that you would expect in a democracy. Therefore, a Swiss Portanto, por quê? Quero dizer, um suíço poderia decidir mudar, derrubar o governo na França e mudá-lo. Claro, a Suíça não vai fazer isso, e somos pequenos demais para isso. Mas sabe, o que nos dá o direito de tentar mudar governos? Se os franceses estão felizes assim, isso é problema deles. Quero dizer, eu não estaria, mas se eles estão felizes, é problema deles. E se os chineses estão felizes do jeito que são, bem, que seja. Por que tentamos mudar isso? E sabe, percebi isso quando estive na África. Passei vários anos na África. E por causa da natureza do meu trabalho, nem sempre estava nas principais cidades, mas principalmente em áreas remotas, onde há guerras e conflitos. mostly in the remote areas where you have wars and conflicts. But in many places, I noticed that communities Mas em muitos lugares, percebi que as comunidades podem viver de forma muito pacífica. E existem sistemas no nível comunitário que estão muito distantes do que esperamos de uma democracia ideal. Mas eles são felizes assim. E às vezes você pode se perguntar, quem sou eu para tentar ou querer mudar isso? Eles têm seu próprio modo de viver. Foi assim que foram educados. É assim que funciona. É assim que eles interagem. Por que deveríamos tentar mudar isso? Mesmo o modelo suíço, que poderia ser considerado provavelmente não perfeito, mas, digamos, um bom sistema para a democracia, provavelmente não é aplicável. a good system for democracy. Probably not applicable, not even É a melhor representação da democracia do Ocidente. Yes, we can say that way. Even if today this democracy Sim, podemos dizer dessa forma. Mesmo que hoje essa democracia não seja como costumava ser, de qualquer maneira, digamos que é uma boa abordagem da democracia, vamos colocar assim. Mas isso também é resultado de uma cultura. Isso é resultado da nossa história. Isso é resultado da educação. Isso é resultado do comportamento. Você sabe, os suíços tendem a ser pacíficos. Não tentamos antagonizar as pessoas ou pensar dessa forma. E, portanto, aceitamos outros idiomas. Vivemos com 3 línguas nacionais. Mesmo na Bélgica, 2 línguas é quase impossível.
Eles se antagonizam, mesmo com apenas 2 línguas. Na Suíça temos 3, até 4, eu diria, línguas, e achamos que podemos viver pacificamente com isso. Nós nos entendemos, nós aprendemos, nós entendemos, quero dizer, semanticamente, linguisticamente, mas também entendemos as pessoas intelectualmente. Linguistically, but also we understand intellectually people. We accept different understanding, different culture. Aceitamos diferentes entendimentos, diferentes culturas. Isso é história. Seria uma ilusão exportar o modelo suíço para a França, por exemplo. Isso não funcionaria. Veja, quando converso com meus colegas franceses e italianos e digo que na Suíça não temos um exército profissional, então costumávamos ter todo o nosso equipamento militar, incluindo fuzil, armamento e munição, em casa. Ou seja, todo cidadão, quando vai para o serviço militar, volta para casa com todo o seu equipamento militar, roupa NBC, uniforme de combate, tudo, além do seu fuzil de assalto e munição correspondente. E ele guarda isso em casa. Agora, quando você diz isso na Itália ou na França, eles respondem, bem, se você fizesse isso no nosso país, teria uma revolução no dia seguinte. In our country, you would have a revolution the next day. You see? And that's probably true. E isso provavelmente é verdade. Aliás, por tudo isso é resultado de uma cultura. O que quero dizer com isso não é que os suíços sejam perfeitos, mas que isso é fruto de uma história e de uma cultura. E cada país tem sua própria cultura e história. Eles estão acostumados com isso. Se é bom ou ruim, sabe? Essa não é a questão. Esse é o jeito deles. E devemos ter a honestidade intelectual de aceitar como eles são. E se precisarem melhorar, eles vão melhorar. Assim como nós tivemos que melhorar. Quero dizer, a Suíça foi criada em 1291. Ela evoluiu desde então. Tivemos guerras, lutamos uns contra os outros, tivemos batalhas, tivemos revoluções. Passamos por tudo isso durante mais de 700 anos. E temos o país de hoje, assim como aconteceu em outros países. We have this country today, as it happened in other countries. You have the same thing, the same history. The history. Você tem a mesma coisa, a mesma história. A história de um país ou sociedade é feita de constantes ajustes e reajustes. E deixe que eles façam isso. Por que deveríamos provocar isso? Por que deveríamos ter pessoas, forças especiais, serviços especiais, tentando subverter governos, promovendo terrorismo e coisas desse tipo? Quero dizer, existem países como o Reino Unido, França e os Estados Unidos que promovem o terrorismo. Esses países promovem, financiam e criam o terrorismo. Sem nem mencionar Israel, porque isso já é quase um sinônimo quando falamos sobre o assunto. Mas por quê? Por que precisamos disso? Todos esses países, independentemente do tipo de governo, ficariam muito felizes em negociar conosco. E qual é o problema? Por que deveríamos ter problema em negociar com o país X, Y ou Z, independentemente do governo que eles tenham? Regardless of the government they have. You see, this is the. Veja, esse é o problema. Nós no Ocidente não temos a sabedoria para entender isso. Como resultado, ficamos surpresos com o que está acontecendo na Eurásia. Quero dizer, no resto do mundo em geral. As sanções, impostos ou tarifas que foram aplicados ao Brasil são um bom exemplo de como o Ocidente se comporta mal. Simplesmente por causa de uma questão interna no Brasil, os Estados Unidos aplicam sanções e tarifas. E o mesmo acontece com a Índia. Você fez essa pergunta, e para a Índia, está claro que por causa do tamanho da economia, por causa dos desafios dentro da própria Índia, com uma população muito pobre, e a necessidade de desenvolver uma economia em um contexto social que não é muito rico, então é claro, negociar petróleo com a Rússia é de certa forma uma tábua de salvação. Trading oil with Russia is a lifesaver somehow. So, and that's exactly what Jay Shankar explained. E foi exatamente isso que Jay Shankar explicou recentemente. Ele disse, bem, se vocês não estão satisfeitos com isso, simplesmente vão para outro lugar. Não nos importamos. Temos nossas prioridades nacionais. Desenvolvemos nossas políticas internas. Queremos nos desenvolver. E temos nossa relação com a Rússia, ou com quem for, baseada nessas prioridades. Agora, quem são vocês, o Ocidente, para impor parceiros comerciais ou preços de matérias-primas e petróleo e coisas desse tipo para nós? Isso é uma arrogância ocidental que lembra o antigo passado colonial que tivemos, quando ainda estamos, permanecemos nessa situação em que o Ocidente decidia tudo em todo lugar. Isso não é mais assim.
Mais uma vez, agora estamos sendo superados pela China em quase tudo. China in almost everything. Porque em vez de travar guerras pelo mundo todo, eles investiram em pesquisa e desenvolvimento. Investiram em educação. O sistema educacional que temos no Ocidente está desmoronando. Nos Estados Unidos, quase não há pessoas que podem, quero dizer, além daqueles que saem dessas grandes universidades, o resto mal entende o mundo e provavelmente nem sabe ler. E temos o mesmo problema no Ocidente. Quero dizer, na França, na Bélgica, muita gente nem sabe ler ou escrever na própria língua. E nem vamos falar de aritmética ou coisas assim. As pessoas não conseguem somar dois números. Hoje em dia tem um celular para isso. Então, depender exclusivamente de celulares para gerir uma economia significa que o nível intelectual geral da sociedade entra em colapso. E é exatamente isso que temos. Portanto, o que estamos testemunhando hoje na Europa não é apenas consequência de políticas equivocadas que adotamos após fevereiro de 2022, com a Operação Militar Especial Russa, mas também reflete políticas equivocadas que temos há pelo menos 25 anos. Porque gastamos todo o nosso dinheiro fazendo guerras pelo mundo todo por nada. Quero dizer, para desestabilizar sociedades. E hoje pagamos o preço. Quero dizer, olhe para a Suécia, olhe para a Alemanha. A Alemanha, você sabe, quando Angela Merkel, quando aconteceram aqueles eventos na Síria, que na verdade foram criados pelo Ocidente, porque nós criamos aquela situação na Síria, desestabilizando o governo sírio e tudo mais, assim gerando todo esse fluxo de refugiados que tivemos em 2015, 2016 e por aí vai. 2015, 2016 and so on. Todas essas pessoas vieram para a Alemanha e Angela Merkel até usou aquela expressão famosa, Wir schaffen es, que significa nós conseguimos, sabe? Para absorver essas pessoas, cerca de 1 milhão de refugiados ou algo assim. Mas hoje, eles estão pagando o preço por isso. Porque quando você tem 1 milhão de pessoas chegando, isso também muda o tecido da sociedade. Toda a lógica da sociedade muda. Não simplesmente porque você tem outra cultura chegando, mas também porque as relações entre as pessoas mudam. Quando você tem um influxo massivo de pessoas vindas de fora, com uma mentalidade totalmente diferente, uma forma diferente de pensar e tudo mais, isso cria a base para o que eu chamaria de comunitarismo. Não tenho certeza se essa palavra existe em inglês, mas essa ideia de que os grupos tendem a se isolar uns dos outros. E você cria sociedades dentro da sociedade. Each other, and you create societies within the society. That's exactly what you have in France, for instance. É exatamente isso que acontece na França, por exemplo. E quando você tem uma sociedade dentro de outra sociedade, torna-se muito difícil ter um desenvolvimento homogêneo e harmonioso, porque essa sociedade minoritária, dentro da sua sociedade, tende a ocupar espaço demais. E você vê isso na Suécia. Agora eles estão tentando se livrar de todos aqueles migrantes que receberam em 2015, 2016, 2017. Isso aconteceu por causa de um mal-entendido sobre o que estava acontecendo na Síria. Na verdade, o que eles receberam nesses países, quero dizer, Alemanha, Suécia e assim por diante, eram os extremistas. Essas são as pessoas que alimentaram os jihadistas, que foram perseguidos pelo governo sírio. E claro, eles fugiram para o Ocidente e foram para a Suécia. Então a Suécia não recebeu o melhor da sociedade síria. Eles reuniram todos os extremistas que não estavam dispostos a permanecer na Síria, porque lá eles eram ameaçados. E agora a Suécia está passando exatamente por isso. Isso é um total equívoco sobre a situação. E isso é algo muito marcante. Novamente, já disse isso muitas vezes. Como mostra meu título na tela, você vê ex-inteligência, inteligência estratégica. O propósito da inteligência estratégica é justamente detectar isso, alertar o governo, explicar ao governo qual é a situação. Então, o que vemos hoje na Alemanha, Suécia, França e outros países indica que seus serviços de inteligência definitivamente não estão à altura. Eles são incapazes de avaliar a situação.
They are incapable of assessing the situation. They have been incapable of assessing Eles foram incapazes de avaliar a situação como ela realmente era, e agora estão surpresos, e agora estão tendenciosos e empobrecidos, pois a avaliação que fizeram na época se transformou em problemas de segurança interna nesses países. Então é exatamente aí que estamos. Essa incapacidade de antecipar problemas, de entender as coisas como elas são e não como gostaríamos que fossem. Veja, esse é exatamente o problema. E isso explica exatamente por que o Ocidente está agora em colapso. Porque cortamos laços com todas essas pessoas. Com a China, porque é uma ditadura. Com a Rússia, porque é uma ditadura. Com Modi, porque é uma ditadura. Ou porque apoiam ditaduras. E claro, com o Irã e tudo mais. And of course Iran and all that. This is the opposite. If we would have an influence, Isso é o oposto. Se tivéssemos influência nesses países, se ajudássemos esses países a se desenvolverem de maneira harmoniosa, deveríamos, ao contrário, ter melhores relações com eles. Manter relações comerciais normais, tratar essas pessoas como pessoas normais, aceitando que elas podem ser diferentes. E se precisarem mudar, elas vão mudar. As pessoas não são estúpidas. Quero dizer, você vem do Irã. O Irã tem uma população que sempre foi tradicionalmente muito voltada para o Ocidente. Mas agora eles odeiam os ocidentais, porque os ocidentais estão sempre tentando desestabilizar e destruir o país. the Westerners are always trying to destroy the country, so they don't like us. But culturally, Então eles não gostam de nós. Iranian society is very much Mas culturalmente, a sociedade iraniana é muito voltada para o Ocidente. E isso se aplica a todos. Isso se aplica à liderança. Eles não são avessos ao Ocidente. Mas como o Ocidente tenta o tempo todo derrubar o governo, destruir e apoiar Israel cegamente em políticas que ninguém consegue explicar, porque ninguém consegue explicar por que Israel quer destruir o Irã, não há explicação racional para isso. Mas continuamos presos a essas ideias. Continuamos apoiando Israel em políticas irracionais e, por isso, não conseguimos entender como essas sociedades se desenvolvem, especialmente a iraniana. society is developed, especially the Iranian one. Thank you. Musib Maftim en Omar Tech Profes, Sting en Midfen. As always. That was my pleasure. Thank you very much. Foi um prazer. Muito obrigado.